você agora sobre o quarto passo para você lucrar muito mais no seu negócio. E o quarto passo para lucrar muito mais no seu negócio está em gerenciar gastos com capital de giro. Esse é um grande desafio para todas as empresas, todos os negócios. Primeira atitude para gerenciamento de gasto com o capital de giro está em cuidar da venda com cartão de crédito. Você precisa observar, esse serviço tem uma fama de ser garantido, não é mesmo? Mas ele custa muito caro e pode retirar grande parte do seu lucro se não for bem gerenciado e conciliado diariamente. Eu tenho algumas experiências muito significantes nesse ambiente. Uma delas, por exemplo, cheguei num momento de consultoria numa empresa, tivemos que fazer uma auditoria sobre a operação de crédito do cartão num período de 30 dias, porque houveram algumas diferenças e eu queria descobrir o que estava acontecendo. Eu descobri que a operadora de crédito simplesmente não pagou alguns boletos, alegando alguns erros operacionais. Então decidi fazer uma auditoria de 6 meses para perceber o que havia acontecido e eu descobri um rombo de R$200 mil de crédito que essa empresa deixou de receber por conta de algumas operações burocráticas do cartão de crédito. Eu digo a você que duas coisas você precisa fazer: negociar muito bem as taxas com as operadoras, porque essas taxas são relevantes na sua lucratividade, e negociar muito bem, conciliando diariamente toda a sua operação de cartão de crédito. Toda ela. Você precisa conciliar, precisa analisar, olhar o seu extrato bancário, olhar o extrato na operadora, conferir com o seu fluxo de caixa e verificar se tudo está sendo depositado e se tudo está com a taxa contratada. As taxas de cartão de crédito variam e normalmente eles não tomam muito cuidado para informar o cliente quando as variações acontecem. Então, se você fechou um contrato, analise e verifique periodicamente se as taxas estão vigorando e se os depósitos estão acontecendo dentro dos prazos contratados. Não deixe de fazer isso, o prejuízo pode ser gigantesco, ok? A segunda forma de gerenciar gasto com capital de giro está na antecipação de recebíveis. Isso é muito interessante porque muitas vezes por causa do descasamento entre o recebimento e o pagamento e até mesmo do faturamento que você previu e não aconteceu, os empresários vão lançar a mão daquela famosa antecipação de vencimentos em boletos bancários, né? E que são também realizadas nos recebíveis com cartão de crédito. E tudo isso para cobrir a diferença de caixa. Essa antecipação, ela vai provocar aquilo que você já deve saber, se já experimentou isso, aquele ciclo vicioso, né, de realização antecipada dos recebíveis e vai fazer com que você cave um buraco para tapar o outro. Quer dizer, o dinheiro de 30, 60, 90 dias que estava a ser recebido, você traz para esse momento e desqualifica o seu caixa futuro. Isso certamente vai tirar de você juros que vão subir com antecipação, vai tirar de você a segurança do capital futuro, que conciliaria com o seu contas a pagar, e vai trazer para você um grande desafio de equacionar o seu caixa para cobrir esse déficit. Em via de regra, isso torna o fluxo financeiro muito difícil e cada vez mais que você realiza esse lucro, antecipa esse lucro faz com que você acaba aumentando a sua taxa de juros, porque o operador entende isso, o banco entende isso, e ele normalmente não mantém as taxas de juros nas condições originais. O processo de desgaste financeiro é aumentado todos os dias. Então eu sugiro que você tome a iniciativa de, em primeiro lugar, manter o rigor entre a entrada e a saída do seu caixa. Controle suas compras, reduza o máximo possível as suas compras, coloque na condição ideal e reduza todas as despesas que você puder no seu ambiente empresarial. Negocie e renegocie prazos com os seus fornecedores, ou seja, o teu boleto vai vencer, você vai, antes de optar por fazer antecipação de recebíveis, ligue para o seu fornecedor, solicite a ele prorrogação de prazos para colocar dentro da sua capacidade de pagamento e evite antecipar recursos, porque os juros vão levar grande parte dos seus lucros, ok?
E por último, aprenda a dizer não ao gerente, viu? Eu quero dizer para você que o gerente manda para você quando você não precisa, ele está enchendo você de lucro, de dinheiro disponível para você comprar. Você precisa aprender a dizer não ao banco e oferecer alternativas de aplicação. Você precisa investir no banco e não tomar dinheiro nele. Então, ganhe dinheiro para fazer isso, ok? O terceiro ponto, que é o uso do cheque especial, ele é o suicídio da maioria das empresas. Não caia na armadilha dos bancos, esse é o produto mais caro do mundo. Ele está sendo sempre vendido com aquilo que a gente chama de taxa de urgência e você vai pagar os maiores preços por esse produto. O banco adora vender crédito de cheque especial e de descontos recebíveis. E isso vai causar na sua vida, na vida da sua empresa, uma dependência que dificilmente você conseguirá resolver sem atitudes bastante radicais. Lembre-se que todo capital tem um custo e quanto maior o custo, maior vai ser o risco de você não conseguir repassar isso para o preço e assim seu lucro vai cair demais. Gestão dos gastos com capital é uma atribuição fundamental do empresário nesse tempo. Se você não tem um software para gerenciar seu caixa, seu contas a pagar e seu contas a receber, eu sugiro que faça uma planilha de Excel, anote num caderno, controle isso muito bem, de forma rigorosa, todo o movimento de dinheiro que você que passa pela sua empresa. Você precisa controlar com muito rigor. E com isso, com certeza, você vai reduzir o seu desgaste e vai aumentar a sua capacidade de lucrar no seu negócio, ok? O quinto passo e a quinta atitude para você aumentar a sua lucratividade no seu negócio está em gerenciar o conflito de interesse no seu caixa. Eu falei para você no início que a quantidade de empresários aumentou enormemente no Brasil nos últimos anos. E de quase 7 milhões de empresários no Brasil, 99% são de empresas familiares. Existem pontos positivos e negativos nas empresas familiares. O ponto positivo disso é que deve existir um ambiente amigável, o negócio é conduzido de forma harmoniosa, estamos em família, né? Mas o ponto negativo é que, por conta da confiança, o controle de caixa normalmente é deixado de lado. Eu vou mostrar para você aqui só para lembrar. Ponto positivo, esse ambiente é harmonioso e tal. O ponto negativo é que, por conta dessa confiança, o controle de caixa e as regras vão sendo quebradas em nome da família. O que fazer nesse ambiente? Transformar uma empresa familiar numa família empresária. Esse tem sido o meu desafio em muitas empresas familiares. Eu tenho aqui algumas ideias e sugestões para transformar essa empresa familiar numa família empresária. A primeira delas é definir a estrutura organizacional necessária para o funcionamento da empresa. Nesse caso, eu sugiro que você desenhe um organograma que mostre... Opa, saiu aqui do lugar. Que mostre como a sua empresa deve funcionar. Isso, foi para o lugar aqui de novo. Que mostre como sua empresa deve funcionar. Esse aqui é um exemplo de estrutura organizacional. Você pode desenhar a sua empresa conforme for mais indicado para você. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui um pouquinho para você ver. Isso. Aqui tem uma estrutura organizacional e toda empresa precisa ter definido muito bem como o seu time é montado, como a sua empresa funciona. Por exemplo, nesse organograma eu tenho um diretor executivo, eu tenho consultoria empresarial, contábil, jurídica, eu tenho um gerente administrativo que cuida de todas as questões, contas a pagar, a receber, crédito, faturamento, cobrança, documentação fiscal, contas a pagar, RH, DP, caixa. Eu tenho um departamento administrativo que cuida do meu negócio. Eu tenho um departamento gerencial comercial, por exemplo, numa empresa de venda, onde eu tenho o meu setor de compras, que eu cuido muito bem, porque se eu compro bem, eu vendo bem. Se eu compro mal, por melhor que eu venda, eu nunca vou vender tão bem, então eu preciso de um analista de compra, preciso de um assistente de compras, preciso de alguém que cumpra esse papel de forma muito eficiente.
Eu tenho um setor de venda, que pode ser um sistema de venda balcão, televendas, pode ser representante. Então você vai construir sua estrutura de venda, que tem que ter gerenciamento, tem que ter supervisão e tem que ter os operadores. Você precisaria, talvez, com certeza na sua estrutura, você precisa de propaganda e marketing, talvez você possa terceirizar isso, mas tem que colocar isso na sua meta organizacional. Alguém tem que se responsabilizar por essa operação. E, por exemplo, nesse modelo aqui eu tenho um setor de logística, um setor de entregas, mas você pode, por exemplo, ter um setor de fabricação, de operações, e dentro desse setor você precisa de administradores, você precisa de gerentes, precisa de operadores. Então você pode construir um organograma, você vai no seu Word, abre o seu computador, vai no Word, você vai encontrar grandes possibilidades de construir organograma lá que vai facilitar a sua vida. Então, para transformar uma empresa familiar em uma família empresária, você precisa dizer para as pessoas quais são suas posições e agir empresarialmente. Não como se fosse na sua casa, né? Porque muitas vezes na casa tem uma hierarquia doméstica mais específica, mas numa empresa a hierarquia tem que ser totalmente voltada para a produção de lucros.